por que que eu, a despeito da minha convicção religiosa e teológica, eu tenho minhas convicções, mas essa convicção tem a certeza que a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque ela é feita de pessoas de todos os ambientes, de todos os mundos sinceros, como Jesus, que era judeu. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cast, sobre mentalidade, fé e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos pro vídeo. Agora, como Jesus está trabalhando no inconsciente daquele ateu que às vezes não aceitou a Cristo, porque o Rodrigo pintou uma caricatura tão torta de Deus que fala, se Deus é isso aí, obrigado, eu tô fora. Você tá entendendo? Aí eu vou entrar no céu... Não é um fardo muito grande falar sobre Deus? Claro. Porque eu pensei justamente pela frase que você falou, porque se você fosse um cara sem compromisso, você vai afastar as pessoas de Deus. Uhum. E não ao contrário, né? Então você tem que ter um compromisso. É assim, nesse sentido concordo. Sim, eu costumo falar que a única... Eu tô com a Bíblia aberta aqui no programa de vocês. Mas a minha vida é a única Bíblia que muita gente tá lendo lá fora. E eu tenho uma consciência pessoal minha. Hoje eu tô indo em tudo enquanto é podcast e falando, é um privilégio, as pessoas conhecem na rua, mandam abraço, eu te assisti e tal. E agora o mais falo, eu te assisti no Podpah. Mas eu sei que um mau testemunho meu, um mau exemplo meu, Deus vai cobrar. Deixa eu até abrir um parênteses pra fazer uma pergunta pra vocês aqui, gente. Primeiro aqui, eu não tô puxando saco de vocês nem nada, mas vocês são uma galera muito do bem. Obrigado. Vocês têm a noção da força que Deus tem pra vocês e o chamado? Eu quero te falar uma parada que aconteceu na minha vida antes disso tudo acontecer, que é até legal, porque é muito... Aconteceu comigo também. É muito igual ao do Mítico e a gente nem se conhecia. Até te contar e depois eu quero que você me responda aquela pergunta. Uhum. Eu comecei a namorar minha primeira namorada e a mãe dela era muito evangélica, muito. E ela ia... qual que é o nome dela? Deus é Amor. Conheço. Tanto é que... Pô, vou ser muito sincero. A primeira vez que eu fui na igreja com ela, assim, me assustei, porque eu não sabia como que era. Uhum. O pessoal falando em línguas e... eu não sei como que fala o nome disso, mas a mulher que tava na minha frente, ela abaixou, começou a vir um monte de gente orar nela. E eu me assustei o primeiro contato com isso, né? E aí eu lembro das primeiras vezes, assim, que ela me viu, ela teve um contato comigo. Ela me abraçou e falou assim, menino. E começou a falar assim comigo. Assim, A sua mãe ou a mulher na igreja? A minha sogra, né? A sua sogra, aliás. Isso. Aí ela começou a falar comigo assim, menino, você vai falar com muita gente. Muita gente. Você vai ser pastor de muita gente. Eu falei, pastor? Falar com muita gente. Mas ela falou assim, é gente que eu não consigo ver com os olhos. Tá bom, ela me falou isso um dia. E aí, beleza, um dia o Mítico conversando comigo, aí você conta. Comigo algumas vezes, mas teve uma fase na minha vida que eu tava duvidando de Deus. Meio que com raiva, sabe? Tipo, não é possível, tipo mano. Peter. Isso, não é possível que Deus existe. Tá acontecendo essa sequência de merda comigo. E eu fui em várias igrejas e nenhuma tava da hora, assim, pra mim. E eu falei, caralho, sei lá, não tô me encaixando nessas igrejas, eu fui na Bola de Neve. Porque me indicaram, né? Pô, vai na Bola de Neve, tem mais sua cara, você é doidinho, pá, não sei o quê. E aí, antes de eu ir, eu falei assim, ó, Deus, na moral, eu vou... Nunca ouvi você, não sei de... Mano, eu nunca senti a sua presença, vamos dizer assim. E olha que a minha mãe, meu Deus, igreja todo domingo, muito religiosa. Evangélica ou católica? Católica. Mãe. E aí eu fui pra Bola de Neve meio que puto. E questionando ele, meio que brabo, sabe? Ei, Deus, fala comigo aí, você não fala comigo. E aí meio que eu dei umas opções pra ele e tal. Foi muito louco, assim, eram dúvidas na minha vida que fez eu estar aqui hoje. Se eu respeitasse o que eu senti na hora. Mas foi muito louco, eu simplesmente meio que dei opções pra ele e falei, é isso mesmo, dá algum sinal, mano, pelo amor de Deus, eu tá foda, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo, sabe? E muitas incertezas na cabeça. E fui dando opção. E na hora que chegou uma parada que eu fiz, que eu senti que era o certo a fazer, eu meio que desmaiei. Eu tava com um amigo, ele me segurou. Aí eu olhei pra ele e falei, viado, que é isso? Eu senti um bagulho muito doido aqui. O Mítico falou que sentiu tipo uma porrada, né? É, porque eu tava com as incertezas. E quando eu falei essa opção, me deu um negócio. Aí eu, caralho, que é isso? Deus falou comigo. Aí fiquei maluco, fiquei feliz. E aí isso... Tanto que eu tava morando num apartamento, minha vida tava melhorando, mas eu sentia algumas coisas nesse apartamento e tal. E uma vez eu tava conversando com Deus, sempre converso com ele, e eu tive um apagão assim, e eu vi tipo, com uma parada e meio que palestrando pra muita gente, né? Muita gente. E aí eu fiquei assim, caralho, que é isso? Por que eu tava meio que palestrando
pra um monte de gente, sendo que os meus vídeos aqui, eu gravava vídeo de rolê, eram umas loucuras. Meu vídeo não condiz com o que eu tava fazendo. Eu falei, mas peraí, eu tava sério, eu tava mais velho, eu tava falando, sei lá, com milhares de pessoas. Cara, será que isso é um sinal? O que eu tô fazendo de errado? Ai, meu Deus. Isso alternou muito na minha vida. Eu mudei desse apartamento, porque eu falei, não, vou mudar, vou buscar uma coisa melhor pra minha vida. E eu sempre tive essas sensações, essas paradas que Deus sempre me mostrava. Parece que Deus... Não sei, cara, eu tenho uma comunicação com Deus muito diferente, sabe? E eu sinto Ele, e é incrível essa parada que eu tenho com Ele. Mas essa visão, eu lembro que na hora eu falei com a minha mãe, falei com as pessoas, eu não tinha nada disso, não era essas coisas. E eu também nem fazia vídeo pra internet, mas vocês não se encontraram até então vocês não se conheciam. Não. Não, acho que quando aconteceu com você eu já te conhecia, mas ele não me conhecia quando aconteceu comigo, mas a gente nunca tinha trocado essa história. Entendi. E aí, então a minha vida inteira, até antes do Podpah, por exemplo, eu tinha um relacionamento e a minha vida inteira, às vezes eu não dormia porque eu ficava com isso, com essa visão. Você ficava sonhando com a sua visão? Eu falava, que inferno, eu não consigo dormir porque... Aí eu comecei a ganhar seguidores fazendo outras coisas, mas eu falava, não é isso, que merda. Aí eu virei DJ, aí fiz show na Europa, fiz o caralho, fiz um monte de coisa, não é isso ainda. Aí fui teatro, não é isso, não sei o quê. Puta, ainda eu vou lançar, e eu tava quebrado, né, financeiramente, pandemia, parei de fazer show, parei de gravar. Começou a me dar um desespero e eu voltei de novo a questionar Deus. Cara, eu acredito em você, mano, tava tudo da hora, por que veio essa porra dessa pandemia? Parei de fazer show, parei de sei o quê. E você sempre fica me atormentando de noite com essa visão que eu tenho. Cara, que porra. Mas eu sinto que vai vir algo grande aí. Falava pra pessoa, mano, caralho, você fica nessa doideira todo dia falando que vai rolar uma coisa grandiosa na sua vida. Eu falei, mano, mas vai vir. Na melhor vai vir. Isso me gerou uma depressão também, de estar esperando isso. Sim. Se frustrar, né? Mas aí quando veio, quando eu chamei por isso que eu falo que o Podpah é uma obra de Deus, mano. Porque as coisas foram acontecendo e não tem explicações. Tanto que quando eu pensei em fazer um podcast, no desespero de criar algo novo, de ter algo, não era pra ser com ele. Nem eu com ele. Eu chamei outra pessoa, a pessoa negou e mudou tudo, ele apareceu e o Podpah foi Deus encaixando as pessoas, fazendo acontecer. E aí quando eu chamei ele e ele veio com o nome e com a cor, eu lembro, eu tava na cama assim, e aí eu olhei e eu falei, nossa, é isso. Eu falei pra pessoa, é isso aqui vai mudar a nossa vida, isso aqui vai mudar a minha vida muito. Não financeiramente pra caralho, mas eu vou conseguir, sei lá, fazer algo útil, fazer um bagulho da hora, sabe? Nossa, vai ser muito legal isso, eu acho que certeza isso aqui vai mudar. Então, parece que foi uma resposta quando eu vi um nome assim, Podpah. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou falar com multidões, é aqui que eu vou mudar minha vida e eu posso mudar a vida das pessoas. Eu acho que Deus, ele tava falando assim, mano, ainda não é isso. E não é isso que você vai fazer, não é isso. E quando veio o Podpah, parece que... Não é que eu sabia que ia ser tão grande assim, mas foi tipo assim... Tá aqui. Aí, é isso aí, meu. Isso eu noto que, tipo, tanto pra mim quanto pro Mítico é algo emocionante de falar, porque é difícil de falar isso, né? Porque a gente tá lidando com as nossas incertezas, entende? Então quando a minha sogra na época me disse isso, e quando o Mítico aconteceu isso com ele, quando acontece com ele eu fico muito ainda encabulado, porque, tipo, quando Deus fala com o Mítico é batata. Parece que é mais forte, né? É muito mais. Ele é muito mais, como eu posso falar, mas ele é muito mais sensível. Mas lembra que eu falei que Deus tem maneiras diferentes? Sim. E vocês estão dando todo o argumento agora, por que eu, a despeito da minha convicção religiosa e teológica, eu tenho minhas convicções, mas essa convicção tem a certeza que a igreja de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque ela é feita de pessoas de todos os ambientes, de todos os mundos sinceros, como Jesus, que era judeu, e conseguiu... Você tá entendendo? Olha bem o que Deus está fazendo através de vocês. Vocês estão me permitindo abrir a Bíblia, e quantas pessoas estão ouvindo eu falar da Bíblia aqui que dificilmente entrariam numa igreja ou por várias razões. Estamos fazendo um culto gigantesco. Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu tenho certeza. Aliás, vou até provocar a galera. Se isso acontecer, alguém vai até colocar aqui. Tem 3 situações que aconteceram e essa aqui vai ser a terceira. Uma delas foi que no primeiro podcast que eu participei, não no primeiro ou no segundo agora, tô na dúvida qual dos dois, foi num dos que eu participei. Certo. Em determinado momento lá da conversa, surgiu de falar de depressão, porque podcast, assim... Olha, meu amigo, a primeira vez que eu participei de um podcast, eu perguntei pra produtor assim, tá aí a pauta? Eu tava pensando em Jô Soares, Quanto né? tempo que é isso? Quanto tempo? Não, quando eu cheguei lá, que o negócio ficou várias horas. Mas, aí eu contei da minha experiência com a depressão e tudo mais e tal, e falei, olha, de repente, nesse momento, tem alguém que tá a ponto de tirar a sua vida.
Esse podcast que vai mudar. Eu tenho lá um rapaz do serviço mostrou o print, porque são milhares de comentários, não dá pro pessoal ver todo mundo lá, mas eu falei assim, eu tô arrepiada, porque na hora eu ia tirar minha vida, eu tava com os cumprimentos na mão. Não, pessoas já falaram pra mim. Peguei aqui e caiu num podcast, que não tinha nada de Bíblia, não tinha nada. E quando eu olhei assim, você começou a falar justamente daquilo. Então, e tem uma promessa de Deus para pessoas como vocês. Deus, mano. Exatamente, tem uma promessa de Deus. Fala assim, o que você fizer ao menor dos meus filhos, dos meus pequeninos, a mim o fazeis. Então, pode ter certeza, vocês deixaram, não que o Rodrigo brilhe, mas que a palavra dele fosse aberta. E isso vai abençoar vocês e outras pessoas. E vocês entendem por que eu concilio bem certezas com respeito pelo diferente. Um tradicional vai julgar cabelo, formato, As pessoas que a gente traz. tatuagem, não tatuagem, tudo que você traz. Eu prefiro olhar a sinceridade das pessoas para Deus. E aí, voltando à sua pergunta do ateu, o que eu posso te dizer? O ateísmo é uma lástima, como a promiscuidade é uma lástima. Mas lembrando das duas meninas, da Joana e da Maria, e dos dois ateus aqui que eu exemplifiquei, ou eu paro com o meu preconceito e espero encontrar talvez um ateu e uma Joana lá no céu, porque eu não conheço a vida dela toda, ou então nem eu vou para lá. E repito, isso não significa que eu estou falando que tudo é válido. Não, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Não estou falando agora que a gente vai passar o pano para tudo enquanto é erro que acontece. Não estou falando que as consequências não aconteçam. Mas eu, Rodrigo, Não pode julgar. há anos deixei de julgar. Sabe? E eu tenho que ter a máxima de Deus. Você vive melhor assim? Oh, com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Eu tenho espelho em casa. E eu sei que quantas coisas eu fazia por complexo de inferioridade. Sabe por quê que já que você falou da Bola de Neve, não, isso não foi da Bola de Neve, não. Foi da Hillsong. A Hillsong é uma igreja inglesa lá que ela até lembra um pouco, acho que ela começou na Austrália. Ela lembra um pouco o estilo da Bola de Neve. E um pastor uma vez na Hillsong estava pregando e ele fez uma pergunta interessante para o auditório. Por que o cachorro late tanto quando você passa na rua e ele tá na casa, viu? Você tá passando... E quando você para, é que ele late mais ainda. Por que o cachorro late tanto assim? Porque não sabe falar. O que mais? Não conheço a falar então, mas por que então Ele que tá ele querendo fala? assustar. Por que ele tá querendo te assustar, sai daqui? Não sei. A única razão, sabe por que o cachorro late tanto? É porque você pode ir aonde ele não pode, porque ele tá preso. Será que é isso? Ele tá puto? Você tá dando rolê aí, eu tô Exatamente. preso. Você já nunca Da viu no puta. YouTube? Você nunca viu no YouTube cachorro latindo pro outro? carteiro. Aí Carteiro. tira a grade e ele cala. Vários. Eu já vi até do cachorro, sai lá, vai beber água, volta e continua. O cachorro late bravo. É porque você tá solto na rua e ele não. Por isso Porra, que eles odeiam nunca pensei carteiro. nisso. Carteiro Então é tem papel. muita gente que tá latindo. Desculpa, ele tá com dor. Ele tá com dor. Eu vou ficar com raiva do cachorro porque ele tá latindo? Eu posso ir até a esquina, eu posso virar o quarteirão. Ele não pode. Então tem muita gente que tá preso assim na sua raiva, no seu rancor. Ah, os meninos conseguiram o Pode Pai, eu não consegui. Meu canal tá lá com 3 mil pessoas, os caras estão com milhões. Pô, sabe? Aí o cara vai te detonar, vem um hater, aí vai fazer réplica. Por isso que eu não sou assim de querer ficar dando alimento pra tréplica. Cara, uma coisa que você não pode é dar picadeiro pra maluco. Agora, Jesus mesmo não deu. Teve momentos em que Jesus chamou o pecado pelo nome. Ele falou, fariseus, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E ele lascou. Teve um dia que pegou o chicote lá e purificou o templo. Mas esse mesmo Jesus tinha a sensibilidade espiritual de olhar pra mulher adulta e falou assim, eu também não te condeno. Não tô passando pano pelo erro que você cometeu, não. Vá e não peque mais. Então, é esse Jesus que eu me espelho nele. Você entendeu? É esse que eu amo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma Pode época fazer na daqui a pouquinho. Eu preciso ir ao ir ao banheiro. banheiro. A Fala gente vai alguma bater coisa no papo aí. aqui. E não, ele tem que me responder a pergunta da noite. Qual? Nem eu lembro, porque nós deu tanta volta. Mas, ué, qual que foi? Eu também não lembro. Você lembra, Alex? Ué, Qual que mãe, foi? que porra é essa? É que ele deve saber, irmão, porque todas as perguntas que a gente faz, ele fala 20 minutos foda, e depois ele volta. E falando sobre os ateus, Foi isso que eu falei, cara. Não, eu tenho uma pergunta de satanismo. sério? Uhum. Não, isso é legal falar. Mano, eu tô muito feliz com o episódio de hoje. Calma, tá uma outra vibe aqui.